que buscamos na arte é o excepcional. Nós buscamos essa coisa que o ser humano tem de transcender. Porque o ser humano, eu digo que é o ser da transcendência. Até quando você bebe, quando você usa de recursos para você sair de si, sair da realidade, sair do real, do aqui e agora, é buscando essa dimensão que nós temos de não ser óbvio, de ser acima do que parece ser. De modo que o ser humano, na arte, ele busca isso. Nós queremos aquilo que nos encanta. Eu conheci Torquato Neto em Teresina na década de 70. E no começo da década de 70, eu tinha grande admiração por ele, porque eu fui educado assim, na cultura musical da música da MPB e ouvia muito música popular. Eu acho que tem grandes letristas na música popular brasileira que são letristas que eu considerei no status de poetas pela qualidade dos seus textos. Eu não quero dizer que tudo que eles fazem pode ser lido como um poema, porque não é o lugar da letra de música, o lugar da letra de música é na canção e da poesia no livro. O livro é uma coisa recorrente e dificilmente poucas letras de canções sobrevivem na pauta em branco. Tá? Ocorre que alguns letristas, como Sérgio Natureza, Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro, Torquato Neto, o Caetano, o Chico, para não falar de outros, realizam em alguns momentos alta poesia nas suas canções. E eu ouvia essas canções quando eu estava em Teresina e no Maranhão. De modo que eu tive a oportunidade de conhecer Torquato Neto, que era de Teresina, e ele me sugeriu fazer letra de música. Eu que já o admirava, quando vim para o Rio, eu comecei a trabalhar com Paulinho da Viola, com Vital Farias, com muitos outros, Ivan Lins. E tenho hoje por volta de umas 40 músicas gravadas com essa gente. O Elba, Zizi Posse, Amelinha, Paulinho da Viola, e Ney Mato Grosso, entre outros. Minha mãe era uma mulher simples do interior do Maranhão, mas que tinha uma visão mística, uma visão do belo muito grande. E de modo que ela atraía artistas, poetas, cantadores de viola para nossa casa. E se eles não fossem, porque já conheciam minha mãe, ela ia buscá-los. E gostava muitíssimo de arte. Eu convivi, quando criança, nesse meio. E a partir daí, eu comecei a me interessar pela poesia, porque achava belíssima a forma como aqueles repentistas cantavam. E minha mãe também gostava de literatura, de textos. E por aí eu fui, sem querer, eu fui convivendo com isso. E como minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 43 anos, seguramente ela já convivia com isso antes de eu nascer e me acalentava com canções e com poesia antes mesmo de eu nascer. Por isso que eu disse que já é uma coisa até, eu diria, atávica, meu convívio com as palavras. Eu lia os clássicos, lia literatura clássica como romance e poesia, mas eu lia autores como Camões, como Gonçalves Dias, Antero de Quental, porque eu não tinha acesso aos recursos e as bibliotecas eram muito pobres em matéria de autores de poesia, principalmente. Porém, teve um momento em que eu, olhando os livros da Biblioteca da Biblioteca de Teresina, a Biblioteca Anísio Brito, eu descobri um livro de capa vermelha e verde, que são as cores da bandeira de Portugal, e era um livro de Fernando Pessoa. Eu abri em cima de um poema de Álvaro de Campos que dizia: "Que sei eu do que serei,
eu que não sei o que sou, ser o que penso, mas há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Aí eu enlouqueci. Como é possível alguém escrever dessa maneira? A partir desse dia eu não fui mais o mesmo. Eu sou terapeuta corporal, que é uma linha de terapia baseada na acupuntura e nas terapias e práticas do Oriente. Eu venho das artes marciais e passei para as terapias de shiatsu, doin, e hoje eu faço uma coisa conjugada que trata da coluna, que trata do psiquismo, tudo junto. E tenho um consultório no Clube Mediterrâneo aqui em Mangaratiba. É uma coisa que também não briga com a poesia, não briga com a canção. Eu venho fazendo isso já há alguns anos e isso alterou, inclusive, minha disciplina para trabalhar com a palavra. Eu gosto muito desse universo da filosofia oriental, porque a filosofia oriental não é uma filosofia baseada apenas em teoria. É uma filosofia cujos filósofos eram pessoas iluminadas que se trabalhavam corpo e mente e está vinculada a quase todas as práticas da vida oriental, que vai da medicina às próprias artes, da pintura, da poesia e das artes marciais. Os orientais descobriram que se você, há milênios, se você trabalha, que você é aquilo que você trabalha na sua mente, que você incorpora. Não necessariamente o que você pensa que é, mas aquilo que você incorpora de forma espiritualizada, ou seja, que você incorpora com a mente, com o sentimento, com o coração, com a razão, que você se vive aquilo. Se você praticar isso durante um tempo, seja o que for, você adquire a maneira daquilo que você pratica. Então, as artes marciais orientais, as que são nobres, as ditas nobres, o Tai Chi Chuan, o Xin Chuan e o Pacuá, que eram praticados por mestres que normalmente estavam ligados aos imperadores, aos príncipes, essas artes desenvolvem, além da saúde, não são artes belicosas, elas visam a defesa, de preferência que você não brigue com ninguém, brigue apenas consigo, com as suas fraquezas e limitações, e se transforme, cresça como indivíduo. O sentido maior disso é a paz, a relação equilibrada com o outro, o respeito ao outro, e inclusive o desenvolvimento de técnicas de medicina para curar os outros. Eu tenho um somatório de influências que vem desde lá da minha formação, de ser nordestino, e do Nordeste já tem um jeito, um trato com a poesia, principalmente a poesia popular. A gente já fala em 7 sílabas, em redondilhas, de modo que eu tenho um pouco dessa influência, tenho influência da música, da MPB. Eu sou um somatório de várias influências, influência de pessoa, de tudo. Mas eu acho, e é o que dizem, que eu tenho meu próprio jeito de tratar essas influências. Talvez